Agora a gente vai de fato começar a mexer aqui no Next, a gente vai estar inicializando o nosso projeto e fazendo as configurações iniciais, né? Mas antes disso, a primeira coisa que é importante vocês fazerem é vocês verificarem se a versão do Node de vocês está atualizada. Porque recentemente foi lançado o Next 14 e ele é incompatível com algumas versões mais antigas do Next, né? Então é bom vocês atualizarem mesmo se vocês já tiverem o Node instalado. E para atualizar é bem simples. Vocês podem vir aqui no download e baixar aqui a versão mais atual e instalar por cima, que ele vai já sobrescrever os arquivos que vocês tiverem aí e instalar a versão mais nova do Node. Basicamente isso. Então depois que vocês instalarem o Node, a gente vai estar abrindo aqui o VS Code numa pasta qualquer e a gente vai estar utilizando esse comando aqui para iniciar o nosso projeto. Então a gente vai abrir o terminal aqui no nosso VS Code e vai utilizar esse comando npx create next app. O @latest é para a gente pegar a versão mais atual do Node e a gente vai estar dando um OK. Esse comando ele é semelhante ao create react app, mas no caso é para criar um app com Next, né? Aqui a gente vai estar dando o nome do nosso projeto, porque ele vai criar dentro da pasta onde a gente tiver uma nova pasta com o nome que a gente escolher aqui. Então a gente pode colocar aqui gestor de tarefas. Aqui ele está perguntando se a gente quer usar TypeScript, então aqui a gente vai estar utilizando. Ele pergunta se a gente quer o ESLint, a gente vai estar utilizando também. Sem Tailwind. E aqui ele pergunta se a gente quer utilizar o diretório src, que é uma convenção do Next, né? Resumindo, uma organização de pastas do Next. Então a gente coloca sim também. E aqui ele pergunta se a gente quer utilizar o App Router, então a gente também coloca sim. Aqui a gente pode manter o não. E agora a gente espera inicializar o projeto. Depois que finalizar, vocês podem ver aqui que ele criou uma nova pasta, né, como eu falei, com o nome que a gente escolheu. E agora a gente pode estar passando para essa pasta aqui, mudando de pasta, né, no caso, passando para essa pasta. A gente pode colocar aqui cd, gestor de tarefas, ou você pode abrir também manualmente pelo VS Code, mas eu acho assim mais simples. E a gente dá um code ponto para abrir uma nova janela do VS Code nessa pasta nova. Então agora a gente está na pasta onde de fato vai estar o nosso projeto, nossos arquivos do Next, coisas assim. E agora a gente vai falar um pouco sobre a estrutura de pastas do Next, né? Então aqui sobre a estrutura do Next, a gente pode ver aqui que a gente tem alguns arquivos de configuração, como o Next Config, que é onde a gente define as configurações que a gente quiser definir aqui no Next, como por exemplo, algumas configurações relativas ao build que a gente estiver gerando do nosso site, o diretório que a gente estiver lançando. A gente também pode definir, por exemplo, algumas configurações para ignorar os erros quando estiver gerando o build, não que seja recomendado fazer isso, mas a gente pode estar fazendo. Coisas relativas ao Next. O package.json, que é a mesma coisa do React e etc. A gente tem as nossas dependências de desenvolvimento. A gente também pode definir os scripts que a gente estiver utilizando no terminal para facilitar e agilizar o processo, né? Nada que fuja muito do padrão assim já visto no React e tal. Além disso, a gente tem um readme aqui, padrãozinho, que a gente pode estar alterando depois. Aqui são as configurações do ESLint e o git ignore. A pasta public é onde a gente geralmente coloca nossos assets, como ícones, imagens, coisas assim que a gente estiver utilizando no nosso site. O que a gente quiser manter como público, a gente pode colocar nessa pasta public. E se a gente quiser manter alguns assets privados, a gente pode colocar aqui dentro da pasta source, que eu vou partir para ela em breve, que é a pasta principal do Next, né? Mas aqui na pasta public é onde a gente coloca geralmente nossos assets ou coisas que a gente queira deixar de fato públicas para os usuários, né? Porque tudo que tiver aqui pode ser acessível no browser dos usuários, basicamente alterando a URL, e aí é possível acessar tudo que tiver aqui dentro. Agora a pasta source é onde está todo o core de fato, né? Toda a parte principal do nosso app. Aqui dentro a gente tem uma pasta app, que é onde a gente vai estar definindo nossas páginas, os layouts, os arquivos CSS, definindo as rotas também e tudo. E fora da pasta app é onde a gente pode estar criando também nossas pastas, por exemplo, de componentes, de funções
scripts, a nossa API também, a gente pode estar colocando aí, se for uma API local, for uma API que esteja aqui interna ao nosso sistema, né? Basicamente isso. Então, agora partindo para os arquivos do Next. A gente pode começar pelo layout. O layout aqui no Next ele é um pouco mais simples do que é feito no React, né? A gente só precisa, para criar um layout, a gente só precisa criar um arquivo de fato com o nome layout. E o que é o layout? O layout é literalmente um layout que a gente pode estar definindo aqui para envolver algumas páginas que a gente precisa que tenham uma mesma estilização. Por exemplo, se na nossa aplicação a gente tem várias páginas que precisam de um mesmo header, de um mesmo footer, de um mesmo container, de um mesmo espaçamento, coisas assim. A gente pode estar aqui no layout definindo todas essas coisas que vão se repetir, como por exemplo o header e o footer, e todas as páginas que forem internas a esse layout, ou seja, todas as páginas que estiverem chegando aqui por meio dessa prop children, vão estar envoltas por esse conteúdo, ou seja, todas elas vão possuir esse mesmo conteúdo. Por exemplo, aqui a estrutura do layout é a mesma estrutura de um componente React padrão. A gente exporta aqui uma função, a gente define o nome dela, e aqui a gente retorna o conteúdo que a gente quer na página, o HTML da página. Então, aqui no caso, esse layout está retornando aqui uma tag HTML e uma tag body que tem uma classe. E aqui dentro dessa tag body é onde as páginas internas ao layout estão sendo renderizadas, né? Por meio da tag children, da própria children. Então, todas as páginas que forem internas a esse layout, elas vão estar envoltas por essa tag body e por essa tag HTML. Porque aqui no layout a gente está definindo essas duas tags como pais da tag children. Então, quando a gente estiver inspecionando o elemento lá, por exemplo, aqui essa página, a page.txt, que é a home, ela está envolta aqui por esse layout. Então, quando a gente for inspecionar lá no nosso browser, a gente vai ver que todo o conteúdo aqui dessa página vai estar envolta por esse body. Então, é basicamente isso que é o layout. É uma forma de a gente estar definindo algumas estilizações, alguns containers, tudo que a gente quiser que se repita em algumas páginas, a gente define aqui no layout e ele vai se repetir em todas as páginas que estiverem internas a ele. E a gente também pode alinhar layouts, ou seja, se a gente quer que as páginas que estejam aqui na raiz tenham um layout e as páginas que estejam, por exemplo, aqui numa pasta, uma rota, no caso, posts, a gente pode aqui dentro da pasta posts, que no caso vai ser uma rota, a gente pode ter um outro layout, .txt, e aqui a gente pode estar definindo outras estilizações que vão não sobrescrever, mas que vão serem alinhadas a esse layout aqui externo. Então esse layout ele engloba essa página que está aqui na raiz e engloba também todas as outras rotas que a gente tiver a partir aqui da raiz ou a partir também de uma rota, por exemplo, posts. Aqui dentro do posts tudo vai estar envolto pelo layout. E se a gente tiver aqui uma outra pasta, uma outra rota, por exemplo, que é a partir do ID de um post, todas as páginas que estiverem aqui dentro também vão receber esse layout e esse layout que a gente definiu aqui na rota posts. Então é basicamente assim que funciona o layout e é basicamente essa a ideia. A gente pode alinhar layouts também. A gente pode também estar dando uma analisada aqui na estrutura desse layout mais externo que a gente tem. E a gente pode estar vendo que aqui é onde são definidos geralmente os metadados da nossa página, né? Então a gente pode estar alterando o título que aparece na aba por aqui. Então, por exemplo, onde está Create Next App, a gente pode alterar para gestor de tarefas. E agora eu acho que vai dar no real para a gente estar rodando aqui localmente para a gente estar vendo essas alterações, né? Para rodar o nosso projeto no modo de desenvolvedor, a gente usa o comando npm run dev. E aí ele vai inicializar o servidor local aqui no localhost 3000. E aí a gente pode estar abrindo nosso browser e a gente pode estar vendo que essa é a página padrão que é gerada quando a gente inicia um projeto com Next.
E aqui onde eu falei dos metadados, antes a gente tinha aqui Create Next App, que é o título relativo aqui à aba, né? E a gente pode estar trocando aqui, por exemplo, para gestor de tarefas, que é de fato o que vai ser a nossa aplicação, né? E aí a gente pode trocar aqui a descrição, que é só de fato para o SEO da nossa página, né? Então a gente pode colocar aqui aplicação para gerenciar tarefas, que é algo que vai servir para o SEO da nossa página, caso isso nos interesse, né? Além disso, aqui no layout, no padrão, a gente tem aqui também a configuração, a definição da fonte, né, que vai estar sendo utilizada no site. Então a gente pode estar definindo por aqui. E além disso, a gente importa aqui também no layout mais externo, no layout que está aqui na raiz, o globals.css, que são os estilos padrão aqui da nossa aplicação, né? Então é basicamente isso aqui, o layout padrão aqui definido pelo Next. As páginas aqui no Next são da mesma forma como no React, né? São componentes funcionais. Então a gente define a função, exporta e o retorno é o HTML da nossa página. Agora a gente vai ver como é utilizado o CSS aqui no Next. Aqui dentro desse componente, a gente pode estar vendo aqui no retorno dele que as tags HTML estão recebendo as classes de um jeito um pouco diferente. Aqui a gente tem a propriedade, aqui na tag main, a gente tem a propriedade className, que é igual a abre chaves styles.main. Ou seja, a gente está recebendo aqui o nome da classe como se fosse uma propriedade de um objeto, né? Por quê? Aqui no Next a gente tem duas formas de importar, de utilizar arquivo CSS. A gente pode importar módulos ou a gente pode importar arquivo CSS padrão. Quando a gente importa o CSS como módulo, quando a gente define o CSS como um módulo, a gente não pode utilizar os seletores gerais, como por exemplo os seletores de tag, como por exemplo main, div, p. A gente não pode ter esses seletores dentro do arquivo CSS. A gente utiliza módulos CSS para definir classes. E essas classes, a gente acessa elas como se fossem propriedades de um objeto de fato. Ou seja, aqui no início, a gente importa a nossa folha de estilos, né, o CSS, dando o nome, styles, from e o caminho do arquivo. E aqui a gente pode ver no nome do arquivo que a gente tem aqui page, que pode ser um nome qualquer, mas a convenção, ou pelo menos o que eu faço, é utilizar o nome page para não confundir tanto, .module.css. Se a gente quiser um módulo CSS, a gente precisa colocar no nome dele .module. E isso possibilita que a gente utilize essas classes que a gente define aqui dentro dele, ó, como propriedades desse, entre aspas, objeto styles. Então essa é a primeira forma que a gente tem de utilizar CSS. A gente cria módulos CSS e acessa cada classe que a gente define dentro desses módulos a partir do nome que a gente define aqui na importação, né? Como se fosse acessar mesmo as propriedades de um objeto. E é bom lembrar sempre, né, que dentro de módulos a gente não pode utilizar seletores gerais aqui como div, main, seletores gerais de tags HTML. A gente precisa definir classes. Caso a gente queira definir estilos para seletores padrões, seletores gerais, a gente precisa criar arquivo CSS sem o nome módulo. Por exemplo, aqui o globals.css. É um arquivo CSS mais como a gente costuma ver, né? Então aqui dentro dele a gente pode definir estilizações para seletores gerais, como HTML, body, coisas assim. Então esse arquivo globals ele está sendo importado aqui no layout da forma padrão que a gente vê, né? Import e o caminho do arquivo. E aí automaticamente ele vai pegar todas as estilizações que a gente definiu aqui e aplicar nos seletores que a gente tiver definido. Já aqui no page, a gente tem aqui as classes e as estilizações que estão aqui, a gente precisa definir elas manualmente nas tags que a gente quiser utilizar. Então é basicamente isso.